Todos necessitam de um amor perfeito.
vergonha de dizer quão lindo o seu nome é. Nós não temos. É por isso que nós estamos confessando publicamente quanto nós temos em Deus. Nossa Deus, confiamos em Ti, nós confiamos em Ti. Delícia és na palavra, o poder santíssimo, o mistério de tua glória, que sem Ti se revelou. Quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para nos darmos, encontramos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a culpa vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua
Bem-vindos todos mais uma vez. Aqui estamos juntos, louvando ao nosso Deus. Bem-vinda, Débora, de volta ao nosso meio. Vamos ao Senhor por esse tempo que a Débora esteve fora, a forma como o Senhor guardou, cuidou dela. Trouxe de volta o nosso convívio, para a família também. Experiências adquiridas durante esse tempo, marcantes com certeza. Agradecemos também a Deus pela recuperação que o Fernando está tendo. Ele está em casa, fez os 2 procedimentos que precisavam ser feitos durante a semana e, graças a Deus, está em processo muito bom de recuperação. Então vamos agradecer a Deus, esperamos em Deus que muito breve Ele possa já estar conosco aqui também. E pedimos também aos irmãos que estejam em oração pela nossa irmã Lucy. Ela pediu para que nós estivéssemos orando por ela. O marido solicitou que o quadro dela bastante preocupante diante da evolução da sua saúde e também fatalidade, a saúde já mais debilitada. Então vamos lembrar dela também nas nossas orações e nosso dia a dia. Meus queridos, nós estamos durante essas semanas conversando com os irmãos dentro da Palavra de Deus sobre o tema ganhando nossa vida ao poder de Deus. Hoje nós chegamos à terceira meditação dentro desse tema e nós já vimos algumas questões muito importantes. Tratamos de situações práticas na nossa vida, lembramos de algumas coisas que nós já estamos acostumados a ouvi-las. Às vezes nós ouvimos palavras dentro de coisas que nós já ouvimos algumas vezes e algumas parecem ser repetitivas, talvez. Essa semana eu ouvi alguém falando de um pregador do século passado que ele pregou durante um tempo aproximadamente 1000 sermões baseados em um único texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Interessante que às vezes nós achamos que tratarmos de um assunto ou lermos um texto uma semana e relermos ou lermos o mesmo texto daí a 2, 3 meses ou 6 meses nos repetindo. A palavra de Deus era tão maravilhosa que por mais que nós leiamos o mesmo texto, a palavra dele nunca é a mesma. Ela sempre se renova na nossa vida. Então, quando nós trazemos esse tema, nós trazemos o mesmo tema a cada semana, mas trazendo outros aspectos para ele. Então, nós já vimos uma série de situações, eu não vou voltar a todas elas. Os vídeos com essas ministrações você pode assisti-los, caso você queira assisti-los, tanto no Facebook quanto no YouTube, você pode assisti-los depois. Mas nós precisamos entender que o poder de Jesus é algo infindável nas nossas vidas, algo que nós precisamos entender, esse poder, essa autoridade de Jesus, esse poder de Jesus sobre todas as áreas da nossa vida, o poder de Jesus sobre o sobrenatural, o poder de Jesus sobre as doenças. Nós vimos isso nas leituras anteriores, nós vemos isso na palavra de Deus, a autoridade que Jesus sempre teve sobre os demônios, sobre enfermidades, até mesmo sobre pessoas, sobre autoridades. Mas vimos também o poder de Jesus sobre a morte, ali na cruz do Calvário, quando ele se oferece
como salvação para nós. Nós temos o poder de Jesus na ressurreição dentre os mortos, o poder de Jesus ao anunciar também a sua ressurreição. Então nós tratamos sobre muitas dessas coisas que nós já citamos. Na semana passada nós lembramos aos irmãos que para entender o poder de Jesus nós precisamos entender também quem Ele é, o que é essa autoridade dele. E a partir da vida de um homem de muita importância, um homem que tinha sob seu comando um grupo de soldados romanos, pelo menos 100 soldados romanos, que precisou da intervenção de Jesus para curar um dos seus servos, e ele vai então até Jesus e, aguardando apenas uma palavra única de Jesus para que o seu servo fosse curado. E nós vimos ali o reconhecimento de quem é Jesus. Tratamos sobre isso na semana passada, entendemos isso, como nós podemos então entender quem é Jesus e a autoridade que Jesus tem sobre a nossa vida, como a palavra de Jesus pode então transformar situações na nossa vida, como o poder de Jesus é capaz de mudar as situações em nossa vida. Então hoje nós chegamos então em um outro momento que eu quero compartilhar com os irmãos. E se nós queremos realinhar a nossa vida com o poder que Jesus tem, nós precisamos buscar então um relacionamento íntimo e um relacionamento profundo com Jesus. Se nós sabemos quem Ele é, sabemos a autoridade que Ele possui, então nós agora precisamos nos relacionar com esse Jesus que é e que tem autoridade. Como é que nós nos relacionamos com Ele? Como é que nós vamos então viver uma vida a nossa vida realinhada a Ele, de forma que nós tenhamos não um relacionamento vago, um relacionamento superficial, vazio, formal, religioso, de apenas estarmos numa igreja. Como que nós podemos ter um relacionamento íntimo, verdadeiro e profundo com Jesus? Saber que nós precisamos desse relacionamento, as pessoas já sabem disso, mas agora como fazer isso? Então nós vamos aprender isso primeiro a partir da vida de duas irmãs carnais, que Jesus chega à casa delas para fazer uma visita para elas. Está lá em em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Quero destacar algumas coisas, tanto nesse texto, quanto nesse tema, para que a gente possa buscar então, sair daqui hoje, com uma decisão de buscar esse relacionamento íntimo, esse relacionamento realmente profundo com o Senhor. O texto diz assim: e aconteceu que, indo eles, os discípulos, junto com Jesus, indo eles de caminho, entrou uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá ou não se importa de minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe:
Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus queridos, quantas vezes em nosso dia a dia nós nos identificamos tanto com o comportamento da Marta? Identificamos porque é como se nós ouvíssemos Jesus chamando, assim como chamou o nome de Marta, chamando o nosso nome, falando o nosso próprio nome e dizendo para nós que nós vivemos em nosso dia a dia como Marta estava, ansiosos e afadigados com muitas coisas. Não é esse o quadro que nós vivemos hoje nas nossas vidas, em nosso dia a dia? A nossa correria do dia a dia não é essa? Quantas coisas nos absorvem o nosso tempo? Estamos aqui agora, mas quantas vezes a nossa preocupação já não é o estarmos aqui, é a hora que vai acabar aqui, quanto tempo o pastor vai gastar para pregar hoje, se vai demorar o mesmo tempo da semana passada, ou se vai ser menor, vai ser maior o tempo, que hora que a gente vai acabar, o que a gente vai jantar, que hora que a gente vai chegar em casa, que hora que a gente vai dormir, que hora nós vamos levantar amanhã, o que vamos fazer. A nossa mente, ela vive tão fadigada com tantas coisas. Essa expressão que Jesus utiliza aqui, Marta, Marta, que é chamada, identificada como duplo chamado, ela é sempre uma forma de corrigir algo que não está agradando. Quando Jesus utiliza essa palavra, é uma expressão de correção. É como se Jesus chamasse a nossa atenção e ali ouvíssemos o nosso nome. Dissesse para mim: Paulo, você está muito preocupado, afadigado com muitas coisas. Ele falasse o seu nome. Meus queridos, a nossa vida é tão envolvida com tanta coisa, e nós vamos, cada dia que passa, nós vamos acrescentando mais e mais coisas, que nós perdemos a oportunidade, temos um tempo de qualidade com Deus. É claro que a gente pode olhar para esse quadro e ver o lado da Marta aqui, o lado prático dela. Jesus não estava condenando ali o lado prático. A gente vai, talvez pudesse entender alguma coisa, mas vamos entender um pouco mais para frente na nossa meditação. É o seguinte: Jesus estava chegando ali, o texto diz que Jesus estava indo com eles. Eles quem? 12 discípulos. Mas Jesus não andava só com os 12. Ele sempre caminhava naquelas suas jornadas com os 12 discípulos, sempre junto com eles. Tinham outras pessoas que iam com eles. Junto dele tinha mais Jesus, que era 13. Tinha Marta e Maria, que não citam Lázaro, mas tinha o Lázaro, que era irmão dele. Se você levar em consideração, você já tinha aí 16 pessoas, sem contar os outros que seguiam. Eram 16 pessoas que chegaram na casa e iam precisar de se alimentar depois. Pessoas que estavam cansadas de uma viagem, precisavam cuidar deles. Então, se você olhar o lado da dona de casa ali, você vai entender um pouco a preocupação que a Marta teve. Jesus não estava ali repreendendo a questão da Marta preocupar com essas questões. Jesus estava ali repreendendo a questão
dela não ter a prioridade correta nas coisas. Porque, meus queridos, precisamos entender que se nós queremos mesmo ter a nossa vida realinhada na presença do Senhor, nós precisamos entender que há uma prioridade em nossa vida, que é a busca pelo reino de Deus. E essa busca pelo reino de Deus, nós já aprendemos algumas semanas atrás, ela começa então nesse nosso relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Nós não podemos perder esse aspecto da nossa vida, desse nosso relacionamento íntimo e profundo com Jesus. E é exatamente nesse contexto que nós vamos encontrar então ali Maria sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta estava ali correndo nos afazeres da casa. Maria ali então vai ali buscando aquela atitude de devoção. Ela queria mesmo aquele relacionamento íntimo, profundo com Jesus, para absorver mais ali do caráter de Jesus, para aprender mais de Jesus na sua vida. Tem um texto que nós conhecemos muito, a gente já ouve sobre ele, lê sobre ele, e que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, nós vamos ler daqui a pouquinho. É um texto que diz algo que nós já ouvimos tanto sobre ele, tantas vezes, mas vale a pena a gente lembrar quando nós pensamos nesse tema. O texto está falando de um momento em que algumas cidades, 3 cidades, Jesus está falando sobre elas, cidade de Corazim, ali a partir do versículo de número 20, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades onde Jesus havia realizado ali muitos milagres, e aquelas cidades estavam desprezando Jesus, não valorizando realmente o que elas tinham visto. E ali naquele momento, Jesus, num tempo de uma expressão como um grito, um suspiro, um grito na sua alma, no íntimo, no seu ser, nos versículos 25, 27 a 27, ele declara assim: olha, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Depois de toda essa declaração profunda de Jesus, nesse relacionamento íntimo com o Pai, ele então se dirige às pessoas e diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vejam que Jesus, ele, em momento dessa exaltação da presença do Pai, nesse momento onde ele faz essas declarações tão profundas, ao mesmo tempo ele olha para as pessoas e vê o estado de frieza no coração, o cansaço, a indiferença, a distância, a falta do relacionamento íntimo com o Pai que as pessoas estavam. Ele diz o seguinte: olha, eu tenho tido relacionamento com o Pai de tal forma que o Pai revela todas as coisas a mim. Esse povo não tem recebido essa revelação do Pai, porque ele está vivendo longe, cansado.
Mas veio a mim que vocês irão receber isso também. Meus queridos, nesse texto nós temos aqui o imperativo do Senhor, mas ao mesmo tempo um convite cordial do Senhor. Jesus traz aqui uma ordem, mas ao mesmo tempo Ele traz aqui um convite, porque o Evangelho é uma proposta do Senhor para aqueles que estão esgotados desse tempo que nós vivemos. Jesus diz para eles: vocês que estão esgotados, precisam do descanso, precisam do relacionamento com o Pai, venham. Essas pessoas têm andado tão orgulhosas, tão cheias de si próprias, que elas acham que não precisam desse relacionamento com o Pai. Eles são tão cheias da religião, que elas se bastam na religião que elas têm. Elas acham que tão somente basta uma religião formal. Foi exatamente o que o Senhor Deus condenava no povo israelita lá no passado. Nós encontramos isso em Isaías 30, versículo 15. O Senhor diz assim para o povo lá, Isaías 30, 15, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes, em vos repousardes, estaria a vossa salvação. No vosso sossego e na confiança estaria a vossa força, mas vós não quisestes. Veja, ele diz o seguinte: estaria, mas vocês não quiseram. Essa é a mesma palavra do Senhor para cada um de nós hoje. O estar aos pés do Senhor, como Maria escolheu ali a boa parte, estaria para nós ali o descanso, o renovar das nossas forças. O Senhor oferece o mesmo descanso que ofereceu para Israel, oferece para nós hoje, mas nós estamos tão cheios de nós mesmos, e nós não queremos o controle de Deus da nossa vida. Nós queremos ser os executivos da nossa vida, nós queremos ser o controle, nós achamos que temos o controle, até que chega uma enfermidade e nos mostra que nós não temos controle, nos derruba uma vez, até que chega um vírus e nos derruba, como nós vivemos, para nos mostrar que nós não temos controle de nada. O homem quer ter o controle de tudo, quer retirar o controle de Deus de todas as coisas, e com isso esse homem tem vivido uma vida de cansaço, porque ele está vivendo longe do Senhor, porque, meus queridos, longe de Deus é desgaste, é cansaço, é desgaste ao extremo. Porque o ser humano poderia identificar como gênero adâmico, a natureza de Adão, aquela ditadura de autonomia, de achar que nós somos donos de alguma coisa, que achamos que nós podemos trabalhar, produzir, estar nas nossas mãos, fazer todas as coisas. Achamos que o fruto das nossas mãos é capaz de construir aquilo que nós queremos. Somamos trabalho sobre trabalho, achando que nós podemos fazer todas as coisas. Meus queridos, no fundo de toda a ansiedade humana está uma grande tensão que nós temos dentro de nós, por causa de uma cobrança que nós temos pessoal, de ter a obrigação de manter um ritmo acelerado na nossa vida, e nós não conseguimos. Isso desenvolve tantos problemas na nossa saúde. Preste atenção na coisa. Quando
Quando nós vamos ao livro de Gênesis, Deus, vemos a criação do homem. No final do sexto dia, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, como última parte do seu projeto de criação. Adão não surgiu no início. Adão vai surgir lá no final, no término. No dia seguinte, após a criação do homem, a Bíblia diz que Deus então descansou. Preste atenção aqui, olha. Deus não criou o homem no quarto, no quinto, mas no último dia. O homem foi então a última peça da criação de Deus. A última. Naquele sexto dia, se você olhar no texto bíblico, Deus criou outras coisas mais cedo. Mas mais tarde, já, segundo alguns estudiosos, já no finalzinho da tarde, que o homem foi criado. Alguns chegam até mesmo a estabelecer um horário, né? Não sei de onde tiraram isso, né? O homem foi criado já bem no final do dia. Terminada a criação do homem, no final do dia, então a Bíblia diz que Deus então descansou. Então o descanso de Deus é o primeiro dia da existência de Adão. Ou seja, o primeiro dia da existência de Adão foi o dia do descanso. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que primeiro nós temos que descansar para depois produzir. Nós não descansamos porque nós produzimos. Nós descansamos para produzir. O problema é que a natureza do pecado trouxe para nós uma outra coisa diferente. Por quê? Com o pecado, então a Bíblia diz que veio o suor no rosto, o homem começou agora a ganhar o seu sustento. O pecado, ele vai alterar aquilo que Deus havia estabelecido para o homem. Então, meus queridos, o grande problema é que as pessoas pensam o seguinte: eu preciso produzir, eu não preciso do descanso. Se Deus, o próprio Deus, tem um descanso, o ser humano também precisa. Porque sem descanso ninguém consegue trabalhar com prazer. Você não descansa direito, o dia que você não conseguiu descansar direito, você chega no seu trabalho, você fica de mau humor. Você não tem produtividade. Você não consegue realizar o que você precisa. Fica ali bocejando o tempo todo, não é isso? E é terrível, né? Uma pessoa começa a bocejar perto de você acaba começando a bocejar também, né? É um mal que contagia todo mundo, né? Então, o que acontece é que é preciso que a gente tenha cuidado com o que nós fazemos com o nosso descanso. Nós precisamos, Deus nos deu a capacidade produtiva, mas nos deu também a condição do descanso. Mas o que acontece? Com a evolução da tecnologia, ficou pior ainda um pouco mais. Veja o seguinte: na região rural, no cair da tarde, hoje a gente não vê muito nas cidades, né? No cair da tarde, você vê as revoadas dos pássaros, e eles vão procurar as árvores para se abrigarem, e ali escureceu, eles vão dormir, você não vai nem escutar. Muitos pássaros lá, você vai escutar muito pouco do pio deles, porque eles vão dormir. Escureceu, eles dormem. Você vai ver um ou outro ainda, mas mesmo assim, ainda à tarde você vai perceber que eles começam a procurar um lugar para se abrigar. O ser humano, que é criação de Deus também, Deus estabeleceu o tempo para o descanso do ser humano. O que ele faz? Ele quer aproveitar o tempo do seu descanso para produzir mais ainda. E nós vivemos nas grandes cidades,
E as grandes cidades, elas estão cada vez mais iluminadas. Muitas luzes. Aqui nós temos muitas luzes. Nossas casas, cada dia que passa, nós temos mais luzes nelas. Se não bastasse, agora nós temos também as luzes dos nossos celulares. A gente vai deitar, uma grande parte das pessoas coloca o celular do lado ali, já deixa negativo ali, com a tela para cima, e durante a noite ele fica piscando aquela luz a noite inteira, né? Tem luz que coloca para baixo, né? Não deveria colocar na cabeceira da cama de jeito nenhum, né? E acorda no meio da noite, pega aquilo ali, fica olhando, começa a dormir, fica uma mensagem, outra coisa e tal. A medicina já definiu que para você dormir você precisa da produção de um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio do sono chamado melatonina é produzido, Deus colocou em nós. E para produzir esse hormônio nós precisamos estar onde? Com a luz acesa, no escuro. As luzes têm que estar apagadas no escuro. Mas se a gente vai com essa luzinha acesa, não vai produzir melatonina. Não adianta você comprar melatonina na farmácia sintética, não é a mesma coisa. Deus já colocou no seu organismo a capacidade de produzir isso. Nós precisamos aprender a ir no quarto e ficar no escuro para poder dormir. Para deixar o nosso próprio corpo produzir o que nós precisamos para dormir. Mas o que a gente faz? A gente não deixa isso acontecer. Nós estamos tão viciados nessas luzes brilhando, a gente não consegue viver mais sem elas. Então, meus queridos, e com isso, as pessoas não estão descansando mais, e isso está desenvolvendo uma série de doenças psíquicas, emocionais, ansiedade, depressão. Está provado que depois da pandemia, com as pessoas tendo que ficar isoladas em casa, elas ficaram mais dependentes das telas, seja televisão, celulares. Elas ficaram muito mais dependentes das telas em casa, e hoje isso aumentou ainda o consumo de medicamentos contra ansiedade e depressão mais do que já existia antes da pandemia, porque se tornou uma dependência, a certo ponto, doentia das telas em casa. E, meus irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor para nos libertarmos disto. Se nós queremos realmente viver uma vida com o Senhor, nós estamos trocando aquele tempo que Maria buscou estar com o Senhor ali, nós estamos trocando, colocando um outro Deus diante de nós, que são essas tecnologias que nós temos diante de nós. Uma idolatria. Nós condenamos a idolatria religiosa, mas nós adotamos a idolatria da tecnologia diante de nós todos os dias. Estamos adorando esses objetos diante de nós, estamos deixando de ter esse tempo íntimo com o Senhor a cada dia da nossa vida, meus queridos. Por isso que cada tempo que passa nós estamos perdendo mais e mais o prazer de estar com o Senhor, de estar na casa do Senhor, de orar, de adorar, de servir o Senhor, porque a nossa mente está tomada por todas essas coisas. Então precisamos buscar um meio para mudar isso, nos libertarmos dessas coisas. Mas, meus irmãos, vamos voltar ao texto de Mateus 11, 28, que foi só uma observação, porque a gente precisa caminhar no final. Jesus, então, ele faz aqui um apelo: então, venham e aprendam de mim. Jesus não diz para nós irmos aprender sobre mim, mas aprender de mim. É aprender de Jesus, é absorver muito da vida de Jesus, é conhecer a Jesus, é ver em Jesus um lugar de comunhão e de aprendizagem, quando
Maria fez ali. Meus queridos, quando Maria ela toma aquela atitude de se assentar aos pés de Jesus, ela sabia as consequências daquilo que ela fez. Porque, segundo os costumes judaicos, as mulheres não podiam se assentar aos pés dos rabinos. Elas estavam cometendo um erro grave. Em segundo lugar, para sentar aos pés do rabino, a pessoa se tornava um discípulo. Somente um discípulo poderia se assentar aos pés do rabino. Então, ou seja, quando ela rompe com aqueles princípios, ela está quebrando com aqueles princípios que já existiam. Ela é aceita por Jesus também para ser discípulo, porque ela é aprovada por Jesus na sua atitude, porque ela teve coragem. Ou seja, para estar aos pés de Jesus, você tem que ter coragem para romper com muita coisa na sua vida. Ela sabia das necessidades que tinha na casa, sabia. Eram necessidades lógicas, sim, mas tinha coisa que era mais importante agora. Ela estava sendo um meio para mudar muita coisa a partir daquele tempo, meus queridos. E ali, Maria vai começar um novo tempo de vida com o Senhor. Mas, meus queridos, nem sempre nós estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo para estar com o Senhor. Sempre, primeiro, é o nosso tempo, é o que eu quero. Nós acordamos de manhã, antes do surgimento dessas tecnologias, olha, quando eu estava de manhã, a primeira coisa que nós fazíamos era orar, agradecer a Deus, ter um tempo a sós com Deus. Hoje a primeira coisa que grande parte, não vou generalizar, a primeira coisa que faz é, vamos ver quem mandou mensagem para mim. A primeira coisa que as pessoas fazem é querer saber o que está acontecendo no dia a dia. Elas não querem saber o que Jesus tem para dizer para elas. Agradecer ao Senhor porque Ele cuidou durante aquela noite de sono. Meus queridos, isso tem levado também as pessoas para viverem uma vida de uma superficialidade tremenda, superficialidade no relacionamento com o Senhor. As pessoas hoje não conhecem de Bíblia, não conhecem de vida com o Senhor, não conhecem de oração, não oram mais. Passam a semana sem oração, quando oram, oração vazia, sem significado. Trocam o tempo que ela poderia estar na igreja, servindo ao Senhor, por outras coisas, como muitos outros não estão aqui hoje, que trocaram o tempo de estar com os irmãos com outras coisas. E isso tem se repetido semana após semana, uma semana outros fazem a mesma coisa. Superficialidade. Meus queridos, se você não tem compromisso com a igreja, compromisso com a igreja de Jesus, que Ele deixou aqui na terra para estarmos juntos, achando que isso é religiosidade, você precisa repensar a sua vida com o Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja que Jesus deixou, a igreja é a noiva de Cristo, não é? Se a igreja é a noiva de Cristo, quem ama Jesus, ama a sua noiva e tem prazer em estar na sua igreja, que é a noiva de Cristo. E se você não ama a noiva de Cristo, a noiva de Jesus, que é a sua igreja, e não tem prazer em estar na igreja como a noiva de Cristo, corre um sério risco. Sabe qual que é? Ficar fora do casamento. Porque como Jesus vai convidar você, vai levar você para o casamento, se você não gosta da noiva dele. Porque se você não tem compromisso com a igreja local, significa que você não gosta da igreja. Você não gosta da noiva de Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos estar em comunhão, porque é na comunhão que nós aprendemos uns com os outros.
aquilo que você aprendeu na sua intimidade, na sua profundidade, no seu relacionamento com Jesus. Eu aprendo com você, no seu testemunho, na sua vida, no seu dia a dia, na comunidade de fé que é a nossa, que é a igreja. Nós aprendemos então uns com os outros. Mas nós não podemos, meus irmãos, viver uma superficialidade na nossa vida. Precisamos aprender a viver uma vida autêntica com o Senhor. Às vezes nós achamos que servir ao Senhor é fazer algumas coisas, é cumprir algumas formalidades. Às vezes nós queremos impressionar Jesus com coisas que nós fazemos, com um cargo que nós temos, com uma obrigação que nós cumprimos. Mas, meus queridos, impressiona mais Jesus com aquilo que nós somos, com o tempo que nós gastamos com Ele, do que aquilo que nós fazemos. Veja que Marta estava fazendo uma coisa que era importante, era necessário, sim. Ou seja, tem muita coisa que nós fazemos dentro da igreja que é importante, precisa ser feito, sim. Mas não vai impressionar Jesus tanto quanto o tempo que nós assentamos para ouvir Jesus, para servir a Jesus, para crescer na presença do Senhor. Maria revela então a sua prioridade, a sua escolha espiritual. Meus queridos, precisamos então aprender isso. Precisamos então aprender com Maria a escolher realmente um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Fomos chamados, meus queridos, para viver o sobrenatural de Deus, mas de uma forma muito natural aqui entre os homens. Viver o poder de Deus de uma forma muito natural. As coisas precisam acontecer na nossa vida, no nosso meio, de forma natural, porque elas já estão prontas para acontecer. Sabe por que não acontecem? Porque nós não fazemos como Maria, nos assentamos diante do Senhor para ouvir o Senhor. Lembram da oração que Jesus fez, o Pai Nosso? Ele diz assim: olha, e seja assim na terra como é no céu. Você veja, a oração de Jesus, você está dizendo o seguinte: olha, na terra é para acontecer como já acontece no céu. Não é nada extraordinário, já está acontecendo. E por que não está acontecendo aqui? Porque nós não estamos chegando ao Senhor como precisamos. Nós estamos sentados diante do Senhor, como Maria o fez. Nós queremos manifestações sobrenaturais do Senhor, mas não queremos relacionamento com o Senhor. Queremos ver milagres, mas não queremos relacionamento com o Senhor. Queremos que a igreja cresça, mas não queremos relacionamento com o Senhor. Queremos salvação das pessoas, mas não queremos relacionamento com o Senhor. Queremos atrair as pessoas para a igreja, mas não queremos relacionamento com o Senhor. Como que isso vai acontecer? Não vai. Se nós aqui estamos, não buscarmos relacionamento com o Senhor, não tem como acontecer, meus queridos. Para isso nós precisamos realinhar a nossa vida ao poder de Jesus. Vamos começar urgentemente a estabelecer um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, se queremos ver o sobrenatural acontecendo de forma natural aqui no nosso meio, seja assim na terra como é no céu. Queremos ver isso em nosso meio. Comecemos então aprendendo com Maria, a sentarmos aos pés do Senhor, relacionarmos com o Senhor dia após dia, ouvirmos o Senhor, buscarmos então esse relacionamento com o Senhor dia após dia,
na nossa vida. Aprendamos, meus irmãos, a ter um relacionamento profundo com o Senhor, para relacionarmos também uns com os outros. Porque se nós não temos relacionamento íntimo e profundo com Deus, nós também não temos um relacionamento íntimo e profundo com as pessoas. Porque o Senhor, a Bíblia nos ensina exatamente isso. Se nós não amamos a Deus, nós não amamos também o nosso irmão. A medida do nosso amor a Deus, a medida do nosso amor ao nosso irmão. Então, vamos começar a praticar isso. Vamos viver essas verdades, meus filhos. Se nós queremos que algo sobrenatural acontecer em nosso meio, só depende de nós. Começa em cada um de nós. Não começa com o outro. É individual. Maria não esperou pela irmã dela fazer isto. Ela não esperou pelos outros fazer isto. Ela simplesmente se assentou aos pés de Jesus para me receber dele. Não espere pelo outro. Se coloque diante do Senhor para receber e se alimentar do Senhor todos os dias da sua vida. E viva o sobrenatural de forma natural na sua vida todos os dias. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Na próxima semana vamos encerrar esse primeiro momento desse realinhamento da nossa vida ao poder de Jesus. Vamos falar sobre uma outra pessoa que vê sua vida realmente com o Senhor e como a sua vida foi impactada. Então, você possa estar aqui e nós aprendemos juntos. Concluímos essa fase desse realinhamento. Depois vamos tratar de um outro aspecto também. Vamos orar, meus queridos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, essa palavra do Senhor que o Senhor nos traz, precisa produzir vida em nós. Não deixe, Deus, que seja apenas mais um tempo que nós passamos aqui. Que seja um momento de aprendizado. Assim como Maria se assentou aos pés do Senhor e ali e dali saiu transformado aqui nesta noite, assentados diante do Senhor. A graça e o poder do Senhor Jesus seja liberado nesta noite sobre a vida dos seus filhos aqui, Pai, para que saiamos daqui, ó Deus, transformados pelo poder do Senhor. Que haja mudança em nós, que haja relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Saímos daqui, Deus, para sermos mudados e moldados pelo Senhor. Que a nossa vida seja realinhada ao Senhor. Para que vejamos, Deus, algo sobrenatural acontecendo em nós e também no nosso meio. Que seja, Deus, aqui na terra como é no céu. Que essa promessa se cumpra em nosso meio. Fique conosco e continue nos abençoando nessa noite, no estágio deste culto, ao nosso coração, através da ceia do Senhor, que sustenta a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos irão trazer e apresentar ao Senhor